Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. É um programa de televisão, mas hoje traz o assunto rádio. Oh, saudade de rádio. Quem é que não curtiu rádio, né? Principalmente a velha guarda, né? Porque hoje tem essas FMs, as pessoas curtem mais, sei lá, que tipo de som. Eu não ouço mais nada hoje, infelizmente, né? Porque eu não tenho prazer em ouvir nada hoje, senão eu ouviria. Eu tenho saudade do meu tempo, eu sou saudosista, não canso de dizer, assumo que eu sou saudosista e tá aí, por falar nisso, hoje nós vamos falar sobre o tempo do rádio de verdade, o rádio AM naquele tempo, nossa, que todo mundo tinha o seu rádio de cabeceira, o radinho de pilha bonitinho que andava no bolso da gente ali e a gente curtia um monte. Estou aqui com Fernando Mansur, que é radialista, ele continua sendo, quem é uma vez nunca deixa de ser. É ou não é, Fernando? É verdade? Claro! Salve, salve, Grego. Alegria de estar aqui com você, com o seu público. Muito obrigado pelo convite. Isso. E ó, a responsabilidade aqui, hein? Entrevistar um locutor de rádio. Ué, eu vou tomar um banho aqui hoje. Você é um grande comunicador de rádio, TV, qualquer coisa. Eu adoro rádio. Nossa Senhora, eu curtia muito. Eu fui fã do rádio desde pequeno. Eu dormia, sério mesmo, eu tinha aquele radinho pequenininho, você deve lembrar, nós somos praticamente claro. temos a mesma faixa etária, né? Aqueles radinhos que tinha capa de couro por fora, Isso. Ficava na minha orelha, eu dormia com aquilo. Mas era notícia, eu gostava de futebol. Enquanto não saísse o resultado da segunda divisão do Piauí, eu não dormia, porque eu precisava. Não é brincadeira, então mas era gostoso o tempo do Vicente Leporassi. Você lembra do Vicente Leporassi? Não, só de nome, assim. Então, ele era um grande comunicador, né? Fazia o Trabuco na Bandeirantes. Então, eu lembro do meu falecido pai, era fã dele, era o cara que falava toda manhã. Então, a gente acordava já com o Vicente Leporassi, aquele jeito todo especial dele, né? A comunicação é fantástica. Então, eu quero que você me conte sua história no rádio, porque você começou jovem, né? Comecei. 15 anos, mais ou menos. Olha que maravilha. Conta aí como é que você chegou na comunicação. Na escola, Grego, já na escola, no grupo escolar, tinha a dona Lilar, mãe dos cantores João Bosco e Tunai, lá em Ponte Nova, Minas Gerais. Olha. E ela já me colocava para ler poesia, fazer discurso, orador da turma. Depois eu comecei a falar na igreja católica, ali na praça de Ponte Nova, igreja de São Sebastião. E naquele ano não, um pouco depois, a missa tinha passado do latim para português. E eu li a epístola para o padre, além de ajudar a missa também. E o gerente da rádio, que ficava ao lado também, ali na mesma pracinha, me viu e me convidou para fazer um teste. Aí eu fiz o teste, passei, falei com a minha mãe falou com o meu pai, e meu pai deu ok, deu uma válvula. Não, meu filho vai ser o que ele quiser ser. E aí eu comecei a trabalhar em rádio, lá em Ponte Nova. Com 15 anos? É. Mas você sentia essa vocação em você ou foi uma oportunidade que apareceu? Não, eu ouvia. Igual a você, eu ouvia dia e noite, eu ouvia rádio. Eu estudava ouvindo rádio, eu fazia meus exercícios ouvindo rádio, eu dormia, jogava futebol, ficava ligado no som do rádio dos vizinhos. Quando tocava uma música boa, eu saía do futebol e ia para cima, lá para casa, ligar o rádio, eu ouvia música. Enfim, desde pequeno, eu era fissurado por rádio. Eu ouvia rádio de Belo Horizonte, eu ouvia a rádio Ponte Nova, porque lá tinha grandes locutores, ouvia a rádio do Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, eu ouvia Hélio Ribeiro, não sei se você conhece. Lembro, claro. Né? Ribeiro, ouvia muito, gostava muito dele. Ele tinha um programa que ele traduzia músicas, falava um pouquinho de filosofia, declamava poemas. Era um programa filosófico, ele tinha um espírito filosófico, assim, eu gostava muito. E vários locutores do Rio também, disque jockeys, Haroldo de Andrade era um grande disque jockey do Rio de Janeiro, né? Claro. Então, lá em Belo Horizonte, Aldair Pinto, que era de Ponte Nova, depois foi para a Rádio Guarani, dos Diários Associados, né? Do Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, né? De saudosa memória. Então, Canal 4
TV, né? TV Tupi, Canal 4. Tupi, isso. Então, é dentro desse mundo, né, que eu cresci, né? E eu sempre gostei muito de rádio, e por isso que foi um caminho natural chegar até o rádio. Eu me lembro hoje ainda, depois teve... Eu comprava, né? Porque eu também gostava muito. Eu tinha aquele que ia no bolso, né? Enquanto a pilha não acabasse. Isso aí. E tinha aquele de casa, né? E eu gostava muito de mexer naquilo. E aquelas, sabe, não sei que tipo de rádio era aquele, que pegava um monte de frequências. Você mudava o botão lá embaixo, você pode até explicar como é que era isso aí, né? Transglobe. Transglobe da Philco. Então, eu pegava a China, eu pegava tudo quanto era negócio, Estados Unidos, e era bacana. Era bacana você... Eu não sei explicar, as pessoas de hoje não vão entender porque nunca tiveram isso, né? Mas a gente se sentia se comunicando com o mundo. Hoje você se comunica aqui virtualmente. Eu estou olhando para você, você para mim é assim. Mas aquilo era ouvido, era interessante, porque você ouvindo, você criava a imagem daquilo que você estava ouvindo, né? Isso. Era uma coisa espetacular. E aí, me conta a sequência de... Aí você passou... Naquele tempo, me diz aí, você entrou no teu tempo, quando você iniciou, acho que não existia FM, ou existia? Frequência modulada? Não, só AM. Ondas curtas, né? Ondas curtas, que era chamada, como é que é? Não, o AM era amplitude modulada, né? Ou ondas médias, OM ou AM, né? Isso. Ondas curtas chegava a grandes distâncias, geralmente eram as rádios estatais, né? Que as rádios comerciais eram mais AM. Mas à noite nós pegávamos, por exemplo, a Rádio Mundial, lá no Rio de Janeiro. A Rádio Mundial, lá no Rio de Janeiro, fazia muito sucesso também, era uma rádio musical, AM. E lá em Minas, a gente pegava à noite, porque à noite a propagação das ondas sonoras é mais facilitada, porque não tem os raios do sol, não é? E tinha outras ondas também, ondas tropicais, né? E outras ondas, mas as principais eram AM e ondas curtas. Ondas curtas. E, não é? A partir de... Não é que não existisse, por exemplo, a Rádio Imprensa, lá do Rio de Janeiro, era FM. Ela começou em 1955, dona Ana Cury, que foi a primeira grande empresária de rádio assim, que colocou o FM, mas não tinham aparelhos de rádio com FM. Ela vendia uma caixinha que colocava assim, em supermercados, prédios, elevadores, consultórios, e ela vendia a programação, como se fosse um rádio a cabo. Então, de fato, havia o FM, mas ele se propagou, se popularizou mais a partir dos anos 70. Né? Eu estou falando mais, Grego, do Rio de Janeiro, que foi onde eu trabalhei 40 anos. Né? Isso. Inclusive, eu quero que você fale, daqui a pouquinho, termina o teu raciocínio aí, e eu quero que você fale a sua... Você tem uma formação acadêmica também, né? Professor da UFRJ, e eu quero que você fale isso aí também. Vamos lá, segue. Tá. Então, nos anos 70, as FMs começam a crescer. Né? A partir de 75, começa a haver uma distensão no regime político, né? Distensão lenta, gradual e segura. Era o slogan do presidente Geisel na época, e as rádios FM começaram a se popularizar e o governo começou a incentivar, porque eram rádios mais musicais e menos políticas. Sim. Não é? Então, nas AMs e ondas curtas, havia o Brizola, havia o Jango, havia grandes políticos fazendo seus comícios via rádio. Né? O governo, então, censurou essas rádios naquela época, né? As rádios deixaram de ser politizadas e as FMs foram incentivadas, que eram rádios musicais, basicamente, né? Naquela época. Hoje nós já temos as rádios aí, FM só de notícias. Mas naquela época, né? As rádios eram musicais, não tinham comunicação, o locutor lia a notícia, desanunciava a música, utilidade pública. Só em 1977, com o advento da Rádio Cidade, da qual eu fiz parte do primeiro grupo, que pertencia ao grupo JB, Jornal do Brasil de Comunicação, né? Tinha um jornal extraordinário, uma rádio AM fantástica, rádio FM também. Mas a Rádio Cidade veio para trazer
a música e a descontração. A Rádio Cidade veio para trazer a música, a descontração, a comunicação dos locutores, e fez um sucesso retumbante. Inclusive, a comunicação em gente FM. no estúdio, né? Com gente no estúdio, coisa que começou Sim. a popularizar de um certo tempo em diante, porque antes era só o locutor e o microfone dele, né? E externo. E depois vocês começaram... Fala dessa época que começaram a trazer gente para o estúdio, vamos dizer. Você deve ter participado dessa fase, né? Sim, aí o próprio locutor era o operador de áudio, né? Era a mesa, né? Tinha o microfone, tinha os pratos para os discos, os LPs, né? Isso. Tinham as cartucheiras, onde você colocava as fitas, chamava-se cartucheiras. Você não pegou a vitrola, não, né? O tempo da vitrola você não pegou? Na minha casa, sim, mas no rádio... Não. No rádio tinha lá os toca-discos, quase uma vitrola. Tinha um grande gravador também de rolo, que a gente chamava, sim, né? lembro. Né? E aí os artistas iam lá para a gente entrevistar, né? E era uma festa, tinham promoções. Poxa, a Rádio Cidade fez um estouro no Brasil. E aí ela começou a se popularizar. Toda praça tinha uma Rádio Cidade, né? Do mesmo grupo JB, eram as afiliadas, né? Como se chamavam. E é isso. A partir da Rádio Cidade, o FM se popularizou de uma maneira avassaladora. Aí toda a grande empresa de rádio começou a colocar FM. Mansur, só esclarece para quem está nos assistindo aqui, qual é a diferença do AM, que a gente estava falando, que começou, e a frequência modulada. O que é a frequência modulada? Hoje só se fala em FM, né? Não se fala em mais nada. É FM daqui, é FM dali. O que é a frequência modulada? É um tipo de som mais puro, de maior alcance. O que é a frequência modulada? É um tipo de som mais puro, de menor alcance. Menor alcance. AM, menos puro, maior alcance. Ah, tá, não sabia. Ondas curtas, maior alcance ainda. São rádios até internacionais que você ouvia. Sim. Não é? Por exemplo, Ondas Curtas, A Voz da América, Opa. A BBC de Londres, né, que a gente ficava procurando nesse rádio. Isso. Nesse Transglobe da Philco. Havia outros, mas o Transglobe tinha 14 faixas assim. A gente ia procurando as rádios, ficava aquele... Isso. A gente conseguia sintonizar, era uma festa, né? Então é isso. Principalmente de noite, né? De noite era mais fácil, né? Como mais fácil, As FMs, então, elas são geralmente locais. A rádio FM pega alguns quilômetros aqui, pega numa cidade, né, dependendo da potência, da antena, não é? Mas ela não pega de um estado para outro a FM. Ah, tá. Por isso que cada cidade tem a sua emissora de FM. Entendi. Mas em termos de áudio, vamos dizer, é um som melhor. É um som melhor, mais puro, exatamente. Tá, e fala sobre... De locutor que você começou a trabalhar, jovem, né? E certamente você foi desenvolvendo carreira, né? Isso. Você chegou a ter Você teve um programa seu mesmo, sozinho, não foi isso? Como é que... Quanto tempo durou? Lá em Ponte Nova, a gente fazia tudo, né? Era programador, locutor, chegavam os políticos lá, a gente ia receber, entrevistar, apresentar baile de debutantes, né? A gente aprendia muito, é uma verdadeira escola. Depois eu fui para Belo Horizonte fazer o terceiro ano científico, que em Ponte Nova não tinha na época. Eu fiz lá o terceiro ano clássico. Nessa época tinha mudado um pouquinho aí o sistema de ensino. Um ano seguinte eu voltei para Ponte Nova, tinha aberto a Faculdade de Letras, Ciências Sociais e Ciências Exatas e Estudos Sociais. Eu optei por letras, fiz o curso de letras. Em 72 eu terminei, em 73 eu faço um concurso na Rádio Nacional, um teste, passo. Vou para o Rio de Janeiro em 73, levado por um grande amigo, Zé Cunha, locutor de Ponte Nova, que estava no Rio, em São Paulo e no mundo há muito tempo, era o nosso ídolo, locutor esportivo sensacional. E ele me levou à Rádio Nacional, me recebeu no Rio, me mostrou a TV Tupi, Canal 6, no Rio era Canal 6. Isso. E lá na Urca, né? Onde tinha o Cassino da Urca. E aí eu fiquei no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional. No ano seguinte eu fui para a JB, AM. Em 77 eu fui para a Cidade. E em 92 eu fiz um concurso na Universidade... Aí que você falou da carreira acadêmica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Aí passei ali na UFRJ e passei a ser professor.
na área de rádio, né, onde me aposentei em 2015. E a Rádio Cidade fez 10 anos de muito sucesso, e outras rádios surgiram depois, no Sistema Globo. Como é que era o teu programa? Era o programa vespertino, matinal? 10 às 2 da tarde. 10 às 2, tá. Mas lá na Rádio Cidade, eu não tinha um programa meu, quer dizer, o horário era meu, mas a programação era feita por uma equipe de programadores, claro. Né? As notícias, tinha um departamento de notícias, a gente improvisava. A maneira como a gente apresentava as músicas, lia as notícias, conversava com os ouvintes, isso é que era o nosso diferencial, né? O improviso. E legal. Aí, eu sempre me identifiquei mais com a música brasileira. Gosto muito de música do mundo inteiro, mas a música brasileira sempre foi a minha paixão. E anos depois, no ano 2000 até 2017, eu fui trabalhar na rádio MPB FM, só de música brasileira. Só de música brasileira. Mas depois ela foi vendida para a Band, né? A Band News, lá no Rio de Janeiro, ocupou o dial na frequência dela, né? Mas foi uma experiência incrível, né? Eu conheci todos os artistas brasileiros da música popular, quer dizer, quase todos, né? Entrevistei quase todos e tive essa honra, assim, esse privilégio, né, de conviver nesse ambiente. E na Rádio Cidade era assim também. Você conviveu com todas as feras da MPB, aquelas que a gente curtia na nossa juventude, vamos dizer, quando se fazia música, aquelas músicas que são inesquecíveis, que as letras têm conteúdo, têm romantismo, tem isso. Você é desse tempo? É isso que você Sim. apresentava? Eu apresentei, assim, acho que grandes artistas, um leque muito grande de artistas. Por exemplo, na Rádio Cidade era a MPB mais elitizada, digamos assim, não é? Popular elitizada. Então, nós podíamos pegar, por exemplo, Chico Buarque, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 14 Bis, Flávio Venturini, Beto Guedes, Milton Nascimento, Oswaldo Montenegro. Quer dizer, era um leque muito grande, assim, né? A Cor do Som. Tinham pessoas de várias faixas, Djavan, não é? Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho. Então, dos 4 pontos aí do Brasil, a gente tinha contato. E alguns também internacionais, quando eu ia no Rio de Janeiro. Alguns, outros colegas meus entrevistavam e alguns eu entrevistava. Eu entrevistei, por exemplo, Bob Marley, quando esteve no Rio, imagina. Legal, sim. Os Carpenters, não sei se você lembra daquela dupla, Karen Carpenter, né? E o Richard. Poxa, foi uma honra para mim, assim, e muitos outros artistas eu tive o privilégio. Naquele tempo existia, por exemplo, você podia entrevistar alguém que nem a gente faz hoje. Se você estivesse em Manaus, nós estaríamos falando como nós estamos falando aqui agora. Sim. Você tinha alcance pela rádio? Você podia entrevistar alguém no outro local ou não? Podia. Podia? Que bom. Como? Pelo telefone. Ah, sim, tá. Porque tem um aparelhinho chamado híbrida na mesa de som. Tá. Aí eu ligava para você, por exemplo, aqui em Florianópolis, não é? Abria essa híbrida, esse botãozinho ali, colocava no on, e aí nós conversávamos normalmente. Não tinha vídeo, tinha som. Tá, me diz agora, vamos voltar. Aí você virou professor de faculdade. Você Sim. Virou professor, você atuava como professor e trabalhava também como locutor, concomitantemente ou não? Sim, sim. E eu quero saber o seguinte, me dê o conteúdo do que você falava. Alguém pode se encantar hoje, eu quero ser locutor de FM. Alguém pode se entusiasmar, ouvir, pô, que legal. Ou então o cara gosta da voz que ele ouve do locutor de determinada FM. Qual é o que você ministrava? Você provavelmente dava aulas, como é que se diz? Ensinando como se fazer isso, como se desenvolver dentro dessa carreira. O que era o conteúdo daquilo Sim. que você ministrava? Tinha a parte assim, teórica, né, que eu passava alguns livros também, de comunicação, da história da comunicação, de biografias também de pessoas importantes da área, não só do rádio, mas de outras áreas também importantes. E a parte da escrita para o rádio também, tinha um manual, assim, como se escreve para a rádio, né? Uma linguagem simples, coloquial, períodos curtos, tudo muito claro, que o ouvinte não pode deixar de entender imediatamente. Então, o locutor
o jornalista, que eu dava aula para jornalistas, né? Radiojornalistas, né? Então, além de ter esse manual da escrita, eu treinava com eles a leitura das notas que eles redigiam, das notícias que eles redigiam, não é? E também as apresentações dos livros, eu pedia para eles fazerem como se fosse um programa de rádio. Tinha o âncora, né, aquele que coordenava, chamava os outros colegas do grupo, que eram apresentações em grupo. Então, um era o âncora, né, apresentava ali, falava como você apresenta um programa de rádio, como você chama um intervalo comercial, como é que você volta do intervalo comercial, não é? Como é que você chama, como é que você faz a pergunta para o seu colega, desenvolver aquele tema. Eu fazia do rádio, da sala de aula, um estúdio de rádio. Eu falava, que legal. Estamos no estúdio. Então, vocês vão falar aqui como se fala no rádio. Atenção à dicção. Termine bem as frases. Pronuncie bem todas as sílabas. Atenção ao gerúndio. Não diga falando, diga falando. Então, várias dicas. Atenção aos cacófatos. Ao redigir, atenção aos cacófatos. Leia em voz alta depois que você escrever, para ver se o som saiu bom, se aquela notícia está sonora, não é? Se as palavras são sonoras. Enfim. Eu levava também cantores para serem entrevistados pelos alunos e fazerem um show lá para eles, assim, um show acústico na sala de aula, né? E eles batiam papo com os cantores, que eu tive muitos amigos, né? E eu levei alguns lá, cantores e cantoras, também jornalistas, para os jornalistas falarem sobre a atividade deles e serem entrevistados, porque hoje, Grego, como você disse, não há tanto interesse do profissional de comunicação pelo rádio. Embora os podcasts estejam proliferando, que é uma forma de rádio com imagem, mas não é propriamente rádio, né? Rádio tem uma outra magia, mas, que é a imaginação, a gente imagina. Ali a gente está vendo, já perde muito. Mas eu levava os alunos para conhecerem a MPB-FM, que ficava no estúdio da Band News, no prédio da Band News. Então, eles viam lá o Ricardo Boechat apresentando um programa, lembra? Claro. O Ricardo Boechat, sensacional, ele adorava a rádio, mais do que TV. E eles viam aquilo tudo, eles viam a MPB, viam a Band funcionando, só notícias, viam os jovens lá na redação, na locução, se encantavam. Aí, na semana seguinte, já pediam estágio lá e vários deles passavam a trabalhar no rádio, né? Viam a magia que era o rádio. E é uma grande escola. Você começando no rádio, você pode fazer depois qualquer negócio. É o que eu ia complementar, porque tudo isso aí que você falou, que você ministrava, ensinava, serve para qualquer lugar. Serve para um telejornal, serve para uma palestra, serve para um workshop, qualquer coisa, você saber se expressar. Porque não adianta você chegar e falar bonito e ninguém entender absolutamente nada do que você está falando. O Mansur foi maravilhoso, mas o que ele disse? Sei lá, não entendi, mas ele foi maravilhoso. Então, mas é mesmo, tem muito lugar que é assim. Então, o gostoso é você falar a língua do povo, não é querer esnobar para cima do povo. É isso que eles gostam. Agora, eu tenho uma saudade danada, eu olho para aí como se, apesar de eu ter feito só um certo tempo aqui na Guararema, no tempo passado, eu fiz um programa chamado Contatos Imediatos, era 2 horas ao vivo aos sábados, né? Era das 10 à meia-noite. Das 10 à meia-noite. Sobre ufologia, espiritualismo, era muito legal, muito legal. E eu me identificava muito, né? Eu comprava o horário e fazia lá. E tem uma saudade incrível desse tema. A interação com o operador que ajudava. É mágico aquilo lá, sabe? E você recebia telefonemas, levava convidados também. Então, eu tenho... Como é que se diz? Eu tenho saudade, e é uma pena, considero uma pena que isso esteja, de uma certa forma, isso que eu estou falando e que você viveu, não podemos dizer que alguém faça hoje, né? Porque modernizou tudo e perdeu-se, vamos dizer, o que eu acho que é a essência, que era exatamente isso. Daquele negócio do interior, aquele negócio humilde, tudo. Hoje é tudo padronizado, você tem que seguir procedimentos do patrocinador, você já não tem aquela liberdade de falar todas essas coisas. Então, é uma pena. Eu gostaria que... Eu montaria uma rádio hoje. Eu montaria uma rádio hoje
e traria gente da velha guarda. E nós íamos, vamos dizer, fazer... E pode ter certeza que a gente teria um público legal. Seria. Né? Porque o conteúdo é o que mais tem para a gente passar. Né? É, então, cada é isso. vez mais. Isso. E aí, tem, Grego, eu não sei, ó. Ó, que é isso aí? Nós vamos falar dos seus livros aí. O que é isso aí? Vamos começar aí. O que você está mostrando aí? Estou mostrando A Caixa Mágica, é um livro que eu escrevi, foi a minha tese de doutorado lá na UFRJ. Histórias de vida pelas ondas do rádio. Pelas ondas do rádio, tá legal. Fala sobre ele. Então, é a história do rádio no Rio de Janeiro, né? A história do rádio no Brasil, a partir do Rio. Eu fiz muitas entrevistas aqui com pessoas de música, de radialistas, fonoaudiólogos, uma turma muito grande assim que conhece rádio a fundo, ou como falar no rádio também. Olha e eu também escrevi um pouquinho sobre a minha história no rádio, algumas histórias minhas, pessoais, não é? E tem depoimentos aqui também de artistas, de colegas de rádio, sobre a relação nossa, assim, locutor, cantor, não é? Muito legal mesmo. Me diz uma coisa, nós já vamos entrar na segunda parte, que é uma outra questão, né? Depois do rádio. Esse livro, os outros que você escreveu, que nós vamos falar daqui a pouquinho, onde eles estão? Só com o Mansur que se consegue? Eles estão no mercado? Como é que é essa questão? Para a gente adiantar isso. Esse aqui está na Livraria Catarinense, acho que ali no Beira-Mar. Shopping Beira-Mar, acho que tem. Para quem não mora aqui em Florianópolis, como é que faz? Está esgotado, viu? Acho que você encontra esse estante virtual. Estante virtual, tá. É. Nós vamos deixar essas referências. Bom, aí você levou um certo tempo, ficou até um tempo na cidade. E como é que terminou a sua participação na cidade, FM? Eu fiquei 10 anos. Eu fui o locutor da equipe inicial, né? Uma brilhante equipe, que mais durou na cidade. Fiquei 10 anos. Depois houve tanta transformação, aí chegaram as rádios Jovem Pan, Transamérica, aquelas rádios que já falavam de outro estilo. Isso, eu falei, outro, modernizou. E a Rádio Cidade precisava também entrar mais ou menos nesse padrão. Eu já não me encaixava. Aí tinha uma rádio que estava abrindo lá, na própria JB, no próprio sistema, que era FM 105, uma rádio mais popular, que já tocaria um outro tipo de música um pouco mais popular, não é? E eles me convidaram. E eu fui também, durante 3 anos, essa rádio fez muito sucesso, ficou em segundo lugar lá. O primeiro lugar era 98 FM, que é do Sistema Globo, que era também uma rádio popular, não é? E fiquei, então, 3 anos na FM 105. Depois veio a faculdade, não é? Depois eu voltei para a JB. Depois fui para o sistema FM O Dia de rádio, que tem o jornal O Dia, né? O Dia, sim. Para a Rádio MPB. Me chamaram para ser a voz padrão, aqueles que gravam as vinhetas da rádio, sim, sim. Né, as chamadas. Você fez vinheta para meio mundo aí, né? Que eu sei. Sim. E aí, a TV Globo também, né? Em 1992, eu passei você me lembrou, eu fiz um teste na Globo e passei para fazer aquelas vinhetas institucionais, né? Sim. Cidadania, a gente vê por aqui. Criança Esperança, para doar R$5, ligue. Você fez isso aí também? Globo e você, tudo a ver? Não solte balões. Olha que legal. Então, eu fiquei muito tempo lá na Globo. Muita gente ouviu tua voz sem saber quem você é. Sem saber. Legal. Continua, termina. Bom, aí na MPB FM me chamaram para apresentar, além de ser a voz padrão, me chamaram para apresentar um programa chamado Palco MPB, que era um programa de auditório. Olha. O artista ia, a rádio convidava os ouvintes se inscreviam para participar, enchia o auditório, e o artista levava o seu conjunto, ou o seu violão, o seu instrumento, e cantava. Eu apresentava, ele cantava 3 músicas, eu fazia perguntas, mais 3 músicas, e o programa fez muito sucesso, durou 20 anos no ar. Nossa!
Que E quando bacana. a rádio fechou, eu fui em 2017, eu voltei para a JB. O Mário Reis, que é um grande empresário, um grande diretor de rádio, coordenador, me conheceu na Rádio Cidade, me chamou para ir de volta para a JB. E lá a JB tem um programa que, aliás, veio antes do palco, chamado Couvert Artístico, também de auditório. Aí eu apresentei lá uns 2 anos e tal, mas depois eu me mudei para cá, conheci a Josi, minha esposa, né, alguns anos antes, mas depois que eu me casei, me mudei para cá e passei a fazer gravações para a Rádio MPB. Perdão, para a JB. Hoje eu gravo aqui do meu estúdio, nem é estúdio, aqui do meu cantinho, tem um Você está microfone. ativo ainda na área, então. Eu gravo para a JB vinhetas, chamadas, Que né? legal, que legal. Escuta, bom, eu andei lendo. Não me esqueça. Você pode ver Fernando Mansur na internet, tem um monte, vão se descobrir muita coisa sobre você. Teve uma época aí que, como é que eu vou dizer? Você sentiu, não sei se é isso, você vai explicar agora. Você sentiu que te faltava alguma coisa, vamos dizer? Você estava no profissional. Eu quero saber como é que você acabou se envolvendo, um locutor de rádio de música popular brasileira, no Rio de Janeiro, né, que tem diversão e distração para tudo quanto é coisa. De repente, você sente um clique pela teosofia. Eu quero saber como é que deu essa liga aí. Alguma coisa deve ter acontecido. Vamos lá. É verdade. Agora nós vamos ver a segunda parte da questão. O título do nosso programa, Teosofia e Frequência Modulada. Está aí. Quero saber como é que aconteceu isso. Aconteceu assim, desde Ponte Nova, tinha esse espírito religioso, né, que eu te falei da igreja, ajudava a missa, né, a comunhão. Quando eu vim para o Rio, eu já não tinha uma religião definida, eu conheci outras religiões, outras filosofias, e eu tenho uma ânsia natural assim da busca, né, dessa parte espiritual, filosófica, interna, né, de querer me conhecer, o que eu estou fazendo aqui, a vida depois daqui, enfim. E um belo dia, né, um amigo me passou um contato, um convite, mais uma informação do que um convite, dizer, tem essas reuniões da teosofia, e pronto. Aí eu falei, vou conhecer. Isso na década de 80. 80. Aí frequentei, né, alguns anos sem me tornar membro, e em 1985 me filiei à Sociedade Teosófica e continuei os meus estudos, lendo, estudando, apresentando resumo de alguns livros, né, porque a sociedade tem as lojas, né, como se diz, né, são grupos. Sim. Né? E eu participava de uma loja chamada Pitágoras, né, e foi assim. Aí eu me interessei, comecei a traduzir livros também de teosofia, fui me engajando. Você se identificou de pronto com a teosofia? O que te chamou a atenção? Claro, muitas vezes a identificação é devido a uma certa coisa, a reverberação de alguma coisa no seu ser. O que te chamou a atenção? Logo que você foi para a primeira reunião e não saiu mais, como você disse, continuou frequentando. Onde que você sentiu essa empatia pela teosofia? Eu acho que foi uma coisa mais de alma do que de raciocínio, sabe? Eu me senti que eu estava chegando assim. Eu frequentava outro lugar, um outro local, muito interessante, uma mentora fantástica, e um dia ela sugeriu que eu fosse a uma taróloga. E eu fui. Ela já sabia, essa mentora já sabia qual seria o meu caminho. E a taróloga disse, olha, você vai para uma organização de cunho mundial. E logo em seguida eu conheço a Sociedade Teosófica. Eu falei, bom, é aí. Ao pegar os livros, né? Então a gente pega os livros assim para iniciantes, tem Annie Besant, tem Taimni, tem vários livros assim muito interessantes, e depois a gente encontra Blavatsky, quer dizer, Blavatsky estava ali, mas a primeira entrada eu não conseguia, por exemplo, eu comprei o livro da Blavatsky sem conhecê-la,
sem ter chegado na Sociedade Teosófica, um resumo da doutrina secreta. Peguei, né? Mas... Não entendeu nada. Não entendeu nada. Entendi. Só vinha começar a entender, não digo entender, mas começar a entender depois, muitos anos depois, primeiro com alguns amigos, alguns membros também, irmãos, né, ou irmãs, que estudavam, muito poucos, que estudavam a Blavatsky, e até hoje é assim, dentro da Sociedade Teosófica, são poucos. E depois, quando eu conheci a Josi, minha esposa, ela se encantou pela doutrina secreta, estudou, deu palestra, foi entrevistada por você algumas vezes. Com certeza. Entrevistas maravilhosas. Maravilhosas, maravilhosas. E ela me incentivou muito, né? E me estimulou, sugeriu que eu traduzisse um livro da Blavatsky, conversando com os alunos, explicando a doutrina secreta, as atas da loja Blavatsky, sabe? Aí eu traduzi, e nessas traduções, depois eu traduzi um outro livro da Blavatsky, mais extenso, um livro completo dela explicando a doutrina para os seus alunos, em 1889, apenas um ano depois de escrita esta obra. E, ao ler, ao traduzir, eu fui me familiarizando com os conceitos da doutrina, sabe? Gradativamente, aos pouquinhos, e cada vez mais eu me encanto com o que eu leio de Blavatsky e com aqueles também que a estudam, né? E escrevem livros sobre ela. E aí eu encontrei alguns amigos em 2020, coincidentemente, eu coordeno, primeiro eu crio, né, um projeto chamado Projeto Pioneiros. Opa, sim. Para lançar obras que não eram conhecidas aqui no Brasil, de autores ainda desconhecidos aqui no Brasil, né? E o primeiro... Qual é a língua que você domina? Você falou que você traduziu, né? Você domina a língua inglesa? Como é que é isso? Não, eu não digo domino, mas eu tenho uma família, desde Ponte Nova, que eu estudo inglês. É mesmo? Tá. Então, minha mãe me colocou lá para estudar com a dona Vera, professora maravilhosa. Depois que eu fui para o Rio, eu estudei. Deve ser bom para traduzir livro, tem que ter muito conhecimento do idioma, vamos dizer. E principalmente do assunto grego. Aí, claro, tem que entender, tem que saber interpretar o que o autor quer dizer. Porque tem muitos termos sânscritos, muitos termos peculiares à teosofia, né? Isso. Você não está familiarizado com esse universo, né? Então, o primeiro livro foi Os Pioneiros do Movimento Teosófico. É uma coletânea de pequenas biografias de vários autores teosóficos. Sim. Onde é que você foi buscar isso? Onde entram direitos autorais? Como é que você se virou com essas coisas? Eu sempre tive curiosidade disso. São livros da própria Sociedade Teosófica, Editora Teosófica. Tá. Então, e são livros que alguns já estão em domínio público. Daí isso que eu ia perguntar, domínio público, muito bom. Só que estão em outra língua. Sim, e outros a gente pede. Por exemplo, as atas da loja Blavatsky, a edição completa foi editado pela ST de Ponte Loma. Eu pedi o Barend, que é seu amigo, você já entrevistou ele também, Barend Vohan. Sim. Fala português muito bem, Muito casado bem. com uma brasileira, né, Alaide, uma pessoa encantadora, e ele conseguiu autorização. Então, a gente vai tendo contatos com algumas pessoas. Bacana. Tá, mostra mais livros aí desse projeto. Fala desse projeto. Completa o que é esse projeto Pioneiros aí. O que é isso? Está ligado à STB, Sociedade Teosófica Brasileira, ou é uma atividade independente? Como é que é isso? É independente. Tá. Então, em seguida, algumas pessoas se juntaram, né, a mim, e são essas pessoas, uma meia dúzia assim, são esses que patrocinam o livro. Bancam. Eu pego, eu traduzo, ou eu peço alguém para traduzir, tem alguém que vai diagramar, tem alguém que vai corrigir, tem alguém que vai revisar, às vezes eu reviso, enfim. E a gente publica e doa para a Editora Teosófica distribuir. Olha que legal, que bacana. Isso desde 2020. Bacana. E são mais de 30 livros nesses 4 anos aí que a gente já editou, né? O mais recente, Grego, nós estamos falando aqui em 2024, né? Esse aqui, ó. Essa autora chama-se Alice Clitter. Ela nunca foi editada no Brasil. Nossa. E ela foi uma aluna de HPB, do chamado grupo interno de HPB, um grupo mais reservado. Então, aqui ela fala como ela conheceu Blavatsky, né?
que aconteceu depois que Blavatsky morreu, a visão dela, não é? Ela é muito interessante. Todos os autores que vocês fazem nesse projeto Pioneiros são teosofistas? Sim, ou não? São. Não só de Adyar, tem também da LUTE, Loja Unida de Teosofistas, e da Sociedade Teosófica Ponte Loma. Um pouquinho mente aberta, né? Não se restringe. A gente visa isso, aproximar as várias correntes teosóficas. Claro, claro. Que depois de HPB se dispersaram. Foi um grupo para cá, outro grupo para lá, algumas divergências, não é? Mas, unindo essas três, é um poder tremendo. Essa aqui foi recentemente lançada, as cartas de HPB para o APCINET. Opa, tá. Isso aqui é raríssimo, que no Brasil nunca tinha sido editado, é fundamental para a gente conhecer a história do movimento teosófico. O Sinnett era um jornalista inglês que foi para a Índia, não é? E tinha um jornal lá, Pioneer, e ele quis conhecer HPB Blavatsky, né? Helena Petrovna Blavatsky e o Coronel Walcott, o amigo de Blavatsky, né? Que criaram os dois principais, junto com o Judge, fundadores da Sociedade Teosófica. Isso. E ele quis se comunicar com os mestres de HPB. Então, a HPB conseguiu, então tem o livro famoso, As Cartas dos Mahatmas para a APCINET. 2 edições. Isso. E esse aqui é as cartas de HPB para a Sinet. Que bacana. Inclusive, está falando da sua esposa Josi, brilhantemente participou do Vida Inteligente explicando as cartas dos Mahatmas. Isso. Programa espetacular, recomendo que vocês assistam, quem está nos assistindo. Muito bom. Agora, enquanto você está falando, está aparecendo aqui no vídeo essa coletânea que você está mostrando aí de 30 e poucos livros, né? Eu estou vendo aqui. Isso. Onde isso aí só se tem acesso na editora Teosófica ou não? Isso, é muito simples, só colocar a editora Teosófica lá no site e encontra alguns desses livros, Grego, que nós fazemos edições pequenas. Sim, mas como são inéditos, como é que se procura no site da editora Teosófica, por exemplo? Pelo título, livro Projeto Pioneiros. Você pode dizer livros do Projeto Pioneiros. Então, tem que esse que é a chamada Projeto Pioneiros. Então. Ou então você fala com alguém lá, né? Tá. E tem alguns livros que se esgotaram e a editora Teosófica se interessou em republicá-los. Sim. A própria editora. Esse é um deles, Damodar. Damodar Mavalankar foi um aluno de Helena Blavatsky. Tá. Que depois de um certo tempo foi para o Tibete, foi o único que conseguiu chegar ao Tibete. A Jornada de um Discípulo, são textos dele. Olha, eu parabenizo vocês aí, porque a gente sempre sentiu, espera que você já fala desse, uma lacuna exatamente, tem muita riqueza de obras em língua estrangeira, principalmente o inglês, né? Principalmente o inglês. Principalmente. Então, olha, parabéns pelo que vocês têm feito, porque nós precisamos dessa transcrição para a língua portuguesa realmente, porque o material é riquíssimo, as informações são riquíssimas. Então, vocês não têm limite, né? Conforme disponibiliza, vocês estão se traduzindo e disponibilizando pela Teosófica, é isso? Isso. Esse aqui, por exemplo, é do Robert Crosby, foi o fundador da LUTE, Loja Unida de Teosofistas, nos Estados Unidos. Tá. Respostas a perguntas sobre o Oceano da Teosofia. O Oceano da Teosofia é um livro emblemático do William Judge, Sim. Foi um dos fundadores. Aqui ele explicando cada capítulo do livro, sabe? Então, veja bem, a gente tem livros de Adyar, tem livros da LUTE, né, de personagens da LUTE. Isso aqui a gente pediu também autorização e pediu uma pessoa da LUTE dos Estados Unidos para escrever o prefácio. Olha que bacana! E eles toparam? Toparam, pessoas amabilíssimas. E aí a gente tem condição de conhecer no Brasil essas pessoas das quais nós éramos divorciados, digamos assim, por serem de uma outra instituição, que não a Sociedade Teosófica Adyar. Hoje a gente vê que em todas elas tem autores magníficos, membros extraordinários. E é bacana a gente ver essa união. Deixa eu ver, cartas que me ajudaram. William Judge. Grande Esse carta. nunca tinha sido editado no Brasil também. Não, o Oceano da Teosofia, sim, a editora editou. E as cartas que me ajudaram, uma série de correspondências, né? E depois esse livro dele também, Ecos do Oriente. É uma pena que esse homem
Esse homem é uma sumidade, o Judge, né? Pena que, infelizmente, não existe interesse do público em saber a história desse homem, né? Porque o que ele foi, o que ele fez, o que aconteceu com ele, Exatamente. o que ele escreveu é maravilhoso, né? Então, isso é uma pena. Fica restrito a um pequeno número de pessoas, né? Só para... realmente, os livros dele são encantadores, a linguagem dele, a profundidade dele. Tenho dúvida. Então, devagarinho ele está chegando. E aqui, ó, olha só. Fundamentos da Filosofia do Purucker. Tá. Gottfried de Purucker. Esse é de Ponte Loma. O Barend também aqui fez conosco essa parceria. Que bacana. Então, gradativamente, tem um projeto internacional, Grego, chamado ITC. ITC, International Theosophy Conferences. A ITC, ele congrega conferências teosóficas internacionais, congrega membros dessas 3 instituições, e todo ano tem um encontro, em julho, tem um encontro com palestrantes dessas 3 instituições. Eles fazem um trabalho muito bom de aproximação dessas 3 correntes, digamos assim, sabe? Então, acho que nós estamos vivendo esse momento, um momento planetário de união. De união, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Tem um projeto bonito lá do União Planetária, lá também, lá em Brasília, né? Isso, senhor Ulisses Rezende. O senhor Ulisses, eu conheci ele, almoçamos juntos, uma pessoa espetacular. O filho dele foi um dos presidentes da STB, né? Marcos Rezende. Marcos Rezende, entrevistado do Vida Inteligente. A teosofia tem portas abertas do Vida Inteligente, porque é a nossa filosofia também, a escola que a gente participa, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso. Antes era a Sociedade Teosófica Brasileira, né? Então tem tudo a ver. Então é isso, é o que você falou. Nós não estamos em tempo de cisão, nós estamos em tempo de união, nós precisamos dar as mãos, porque só caminhando juntos é que nós vamos ter força e alcançar o que a gente almeja. O que mais nós temos aí fala mais de outros livros seus, eu acho bacana isso, coisa que falta para o brasileiro fazer também, né? Eu não sei os números hoje, mas o Brasil é um número pífio de leitura per capita por ano de livros, né? Infelizmente, Infelizmente. Lê-se muito pouco no Brasil. E tem muita literatura que melhoraria ou daria as respostas que todo mundo busca. Está aí à disposição. E as pessoas não acessam, né? Fala mais sobre os seus livros agora. Você me mostrou a autoria de um livro seu. Aquele da... Sim, tem um outro livro que eu escrevi, para quem gosta de comunicação, assim, história da comunicação, No Ar, o Sucesso da Cidade, que foi uma tese de mestrado lá no Rio também, né? Eu sempre fiz essa ponte, universidade e rádio, isso me enriqueceu muito. Bacana. Eu pude levar a minha experiência de rádio para a universidade e minha experiência da universidade para o rádio. Rádio. E outros livros, eu tenho uma coluna no jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Você ainda tem? Tenho, aos domingos, né? Tá. Chama-se Alegria no Ar. E são textos filosóficos, teosóficos. E eu junto essas mensagens, esses textos que eu escrevo... Um Anjo de Maria. 2 em 2 anos. Esse é o mais recente, Um Anjo de Maria. 1 minuto de teosofia para cada hora do dia. É uma coletânea de artigos para o dia, sabe? São textos teosóficos. Esse tem uns 4, assim, que eu já escrevi, com essa mesma temática. Estão lá na... Estante virtual. Alguns na editora teosófica tem, sim. Ainda tem, tá. Tem, Você escreveu um outro recentemente, que inclusive você me deu, está em casa, você me mandou um exemplar para mim através do meu filho. Como é que era o nome? Você lançou um outro. Sim, esse é o mais recente. O outro é A Alma em Fragmentos e A Vida em Perspectiva. Isso. Né? Tem outro também, Canções de Acordar. Tem A Escrita Divina. Tem uma também que eu fiz uma coletânea das mensagens que eu lia no rádio, lá no Rio de Janeiro. Eu esqueci o título desse. Bom, o autor que escreve tanto que não sabe nem quantos livros escreveu. E tem algum projeto novo, vamos dizer, em andamento? Como é que está? Continuo escrevendo, né? Todo dia, eu não digo todo dia, mas
semanalmente eu escrevo, às vezes eu leio alguma coisa. Por exemplo, agora eu estou lendo livros assim, encantadores, assim, não sei se você se interessa por mitologia, se a Josi que me emprestou, Joseph Campbell, O Poder do Mito. Mito, tá? Isso aí tem filme sobre isso. Tem, Tem, tem. documento lindo pra caramba. Documentários, São 2 volumes de vídeo, sensacional. Sim, Todo mundo sim. deveria assistir isso aí. Muito bom. Não Porque é uma sabia forma de autoconhecimento nem também. sabia que tinha em livro isso aí. Às vezes eu leio, por exemplo, esse livro. A Josi outro dia me emprestou um livro também da Marie-Louise von Franz, que foi aluna do Jung. E ela deu entrevistas para a Rádio da França. E a entrevista, né, pergunta-resposta, é uma coisa fica mais palatável para a gente que não conhece a fundo a psicologia, mas precisa entender alguma coisa e gosta de ler sobre isso. Autoconhecimento. Eu li 2 livros dela de entrevistas, né? Agora, esse aqui também, que a Josi me passou, coisa maravilhosa, eu acabei de ler esse aqui também, é uma entrevista com o Campbell também, e por falar de mitos. Esse é fininho. Magnífico. E eu leio coisas assim, eu falo, pô, vou escrever uma coluna comentando esses livros, citando um parágrafo dele para despertar a atenção, né? Enfim, assim como eu pego um livro aqui, um trecho de uma resposta aqui do Crosby, compartilho, é uma maneira indireta ou direta, não sei bem, da gente ir jogando essas sementinhas. De repente, alguém pega o jornal ali, lê e fala, puxa, tenho dúvida. Isso aí me lembra aquela parábola das tâmaras, né? Que diz que quem planta tâmara nunca vai ver a tâmara nascer, né? Porque ela leva 100 anos para dar a primeira. É ou não é? Então, o gostoso é isso. Eu tenho amigos conhecidos que realmente a gente tem o que trocar. É bacana, a gente trabalha, nem sabe para que nós estamos trabalhando, porque nós somos cheios de dúvidas. Cheios de dúvidas. A gente trabalha por uma causa, mas a gente não sabe qual é aquela causa. Melhorar o mundo, ou sei lá o quê, essas coisas. No fundo, a gente não sabe, mas a gente é movido por alguma coisa que eu não sei o que é, né? E é bacana Sim. quando a gente vê o outro irmão, outro colega fazendo a mesma coisa. Aí a gente começa a reativar a nossa esperança, que nós vamos perdendo, né? Vamos perdendo Sim. a esperança, aí de repente a gente vê algum fato. Bem, acende. E acende tudo de novo. Então, isso é muito bacana. Louvável o que você tem feito, você e seus colegas que eu sei. Tenho saudade do grupo, tenho saudade de vocês aqui no prédio do. Claro. Nós éramos vizinhos de 2 andares aqui, né? Então, o fator econômico sempre atrapalha, né? Sempre atrapalha. Muitas vezes a gente não pode bancar, a gente sabe da dificuldade de bancar as próprias despesas de manutenção. São altas, infelizmente, né? Então, aí a gente tem que se virar, fazer isso aqui. Trabalhar em casa, essa questão da pandemia que fez com que acontecesse o home office. O home office foi um bom negócio. Sim. Muito bom negócio, que desenvolveu habilidades de uma série de pessoas que nem sabiam que tinham essas habilidades, né? Isso foi bacana. Com certeza. E quem quiser, Grego, saber mais sobre a Sociedade Teosófica, é só entrar no site, Sociedade Teosófica, encontra ali, tem todas as reuniões no Brasil inteiro. Isso. E tem uma coisa que eu gostaria de falar também, é do Cá Entre Nós na TV, o programa... Eu ia perguntar, eu ia falar sobre isso. Você tem um programa de TV, quantos anos já tem? Quantos anos já está? Olha, já deve ter uns 6 anos. Por aí, então. Né? De curta duração, né? Começou com 15 minutos na TV Floripa. Isso. Hoje tem um canal no YouTube. Hoje não tem mais tempo. Então, hoje não tem mais tempo. Cá Entre Nós. Nós vamos colocar a referência aí, aqui embaixo você vai ver. Procura, tem assuntos muito legais, muito legais. Recentemente eu fiz uma entrevista com meu primo, João Paulo Barbosa, que ele é um viajante, um historiador, um fotógrafo. Uma entrevista linda, 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 inspiradora. E eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que você conhece bem, Fernando Patunas. Meu filho. Fernando Pitt. Fernando ele é meu editor. Teu parceiro, né? Teu parceiro. Poxa, parceirão, sempre disponível, sempre atento, boa vontade. Ele monta os meus programas. Enfim, qualquer coisa... Fernando! Ele trabalha muito, né? É um trabalhador incansável. E eu fico muito feliz aí de vê-lo crescendo sempre. Vocês são parceiros que eu sei.
Mansur, foi muito legal a gente conversar. Ficou evidente que eu e você, pelo menos você e eu, não temos divisão de ordem alguma dentro das nossas escolas iniciáticas de estudo. Trabalhamos de mãos dadas. Sim, Todo mundo que vem dar as mãos é bem-vindo. Não interessa a sua filosofia, como você disse. Quer dar as mãos, nós vamos ficar cada vez mais fortes. Nós respeitamos a crença e a ideologia das outras pessoas. E é isso que tem que ser. Sim. E a gente vive para servir. Então, quem quiser somar com a gente, não somos muitos, mas nós existimos. Como você fala, beija-flor no incêndio, né? Isso aí. Quem sabe um dia a gente consiga apagar o fogo da ignorância. É isso, Mansur. Quer falar mais alguma coisa? Eu vou colocar todos os créditos aí ao final desse papo, onde acesso, o contato do Mansur, o endereço do Pioneiros, o programa da TV, da Web TV. Então, enfim, está aí. Está ótimo. As suas considerações finais. Isso aqui não é programa político. Poxa, eu fiquei muito feliz quando você me ligou outro dia, Claro. Dizendo que gostaria de me entrevistar, me senti lisonjeado, honrado. Poxa, admiro muito o seu trabalho. A recíproca é verdadeira. Então. E eu fiquei realmente muito feliz. Comentei com a Jô, pô, José, o Grego me convidou, fiquei... Muito obrigado, Grego, pelo seu reconhecimento, pelo seu carinho, pelo seu trabalho, querido. Forte abraço e sucesso aí, tá? Obrigado, meu amigo. Você Até também. Até a próxima. Tchau. É gostoso conversar com gente da nossa vibração. Isso é muito bom. Isso aí, como eu disse para ele agora há pouco, isso nos dá alento. Você se desanima, porque ouviu isso, aconteceu aquilo, você vê que o mundo não muda mais, aí você vê pessoas fazendo o que eles estão fazendo, né? Trazendo informação, dedicando seu tempo para um trabalho geral, para todo mundo. O Mansur podia estar aposentado, fazendo aqui, vivendo em Floripa, com a Josi, fazendo isso aqui, mas não, está aí ele, mais uma equipe produzindo, traduzindo, isso aí é bacana. Isso é bacana. Isso é viver para servir. Isso aí que sirva de exemplo aí. Fraterno abraço, um feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.